Bom, pessoal, nessa aula nós vamos começar a fazer as medidas aqui no nosso Power BI. O que são as medidas? No Excel a gente não precisa fazer lá as nossas fórmulas para fazer as multiplicações, divisões e chegar nos resultados que a gente quer. Aqui no Power BI é a mesma coisa. Porém, a gente chama as fórmulas de medidas e trabalhamos com a linguagem DAX, ok? Então vamos lá. Para começar, primeiro, para a gente deixar organizado aqui numa pastinha à nossa direita, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma pasta para a gente colocar as nossas medidas lá dentro. Como que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, inserir dados. Ele vai aqui, ó, criar uma nova tabela. Essa tabela eu vou chamar de medidas. E vou dar um carregar. Ele vai criar aqui à nossa direita a nossa tabela medidas. Beleza, tenho medidas aqui criadas. Bom, eu vou tirar esse gráfico aqui da tela, apertando Delete, e vou jogar numa tabela aqui para a gente começar a fazer umas visualizações. Vou vir aqui na minha de produto, vou jogar aqui produto, eu posso clicar e arrastar aqui já para minha medida, para minha tabela, que ele já cria aqui as minhas colunas. Eu vou vir aqui na F-Vendas e vou pegar aqui esse Revenue e vou jogar aqui. Não se importa com a quantidade de números, porque isso aqui é um exemplo que a gente está trabalhando. Eu vou clicar aqui, ó. Apareceu sem vírgula, sem nada, para eu separar por vírgula e ponto, eu clico aqui, ó. Venho aqui em formatar, beleza, criei, aí aqui ele está trazendo uma soma, ele está somando todos os itens que eu tenho aqui do produto MA03. Então, beleza, ele está somando todos os produtos, então se eu vier aqui e olhar o que eu preciso fazer para a gente chegar no valor total, é a coluna unidade vezes a coluna revenue, certo? Então eu preciso fazer uma multiplicação. Então vamos lá, vou vir aqui, ó, em medidas, selecionei minha tabela de medidas, botão direito, nova medida. Ele vai abrir aqui em cima o campinho para a gente escrever a nossa medida. Eu vou chamar o que? De total venda. Ok? O que eu posso fazer? Para eu fazer a minha primeira medida, eu posso fazer através do sum, que é soma. Essa soma, ele vai somar toda a minha coluna que eu colocar aqui agora como próximo argumento. Então, a coluna que eu quero somar para dar esse exemplo para vocês é essa coluna aqui, ó, Revenue, que está na F Vendas. Então, eu vou mostrar aqui, ó, é na tabela F Vendas e a coluna é Revenue. Beleza, vou fechar, parêntese, e vou dar um Enter. Então, eu fiz a soma daquela coluna. Eu tenho aqui o total venda, eu vou jogar essa coluna aqui. Repetiu exatamente os mesmos valores, porque está fazendo a soma de 1 a 1. Porém, se eu vier aqui, ó, nessa minha coluna aqui, ó, de soma revenue, aqui, as colunas que eu joguei aqui na minha tabela, elas são representadas aqui também. Se eu clicar nesse botãozinho aqui, ó, e colocar um não resumir, ele vai trazer aqui o preço unitário de cada um. Então ele pegou aqui, sem resumir, sem nada, cada valor de cada produto que a gente tem. Porém, a gente precisa fazer ainda a multiplicação de um pelo outro. Como que a gente vai fazer isso? É só eu colocar um vezes aqui e fazer um outro soma? Não, a gente tem uma função dentro da linguagem DAX que ele faz a soma linha a linha dos nossos produtos. E como que a gente faz isso? Sempre que a gente quer fazer uma iteração linha a linha, as fórmulas elas são terminadas em x. Então, o sum, que está fazendo uma soma, é um sum x. Tá vendo? Ele já me dá a opção aqui da minha fórmula, da minha medida. Dou um tab, aí o primeiro argumento que ele pede é a tabela. A tabela é F vendas. Beleza, pediu aqui minha tabela. Segundo argumento, a expressão. O que eu quero fazer? Eu quero multiplicar a quantidade, units, vendo? Ó, F vendas units, aqui é a tabela e aqui é a coluna que ele está pegando, vezes a minha coluna revenue.
vendo? Ó, F vendas, revenue. Ok, vou fechar, dar um Enter. E aí ele fez a multiplicação de 1 a 1. Quer ver? Vamos validar isso daqui. Deixa eu só vir aqui e aumentar o número. Eu posso vir aqui, ó, em formatar visual, valores. Vamos aumentar aqui, ó. Tá, vou deixar com 14. Aumentando aqui, eu vou voltar aqui em formato adicionar visual. Vou pegar units e vou jogar aqui na frente, ó. Aí o que ele está fazendo? Ele está trazendo aqui a quantidade vendida e o valor de revenda. Deixa eu jogar aqui, em vez de ele está somando aqui o revenue, eu vou colocar contagem. Ele tem aqui a quantidade de vezes que aparece aquele número. Eu vou deixar como não resumir mesmo. Eu tenho esse vezes esse, vai dar esse número enorme aqui na frente, certo? Vamos validar? Vamos pegar aqui a nossa calculadora. Então é 289 vezes 65226,577,500. Deu aqui, ó, exatamente o valor que a gente fez fazendo a multiplicação dessa coluna com essa coluna. Então, beleza. Temos o nosso total de vendas aqui já feito, certo? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma contagem de quantidade de vendas que nós fizemos. Eu vou deixar essa tabela aqui. Eu vou deixar apenas o valor total de vendas. E aí nós vamos fazer uma outra medida para a gente trazer a quantidade de vendas que nós tivemos nesse nosso projeto. Então, vem aqui, ó. Selecionei aqui a minha tabela medidas, botão direito, nova medida. E o que eu vou levar em consideração? Eu vou colocar aqui, ó, quantidade de vendas. Eu vou levar em consideração que lá na nossa tabela, cada linha que a gente tem na nossa tabela é uma venda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um comando aqui de conta e vou chamar a minha tabela de vendas, F vendas. E aí ele pede para a gente trazer uma coluna. Eu vou pegar aqui, ó, a coluna revenue. Opa, olha lá, revenue. Beleza, fechei, dou um Enter. Vamos agora abrir aqui e eu posso jogar a minha quantidade de vendas para cá. Trouxe aqui a quantidade de vendas que eu tive de cada produto. Do produto UM80, quantas vezes ele apareceu, em quantas linhas ele apareceu? Em 39.360 linhas. Então, para eu colocar aqui o separador de vírgula, eu vou selecionar aqui, ele vai abrir essa guia aqui para eu fazer o formato. Eu venho nesse pontinho aqui, ó, cliquei nele, ele colocou aqui o separador de milhar. Beleza. Aí o que nós vamos fazer? Eu vou criar uma outra medida aqui para a gente fazer o cálculo do ticket médio do nosso produto. Então eu vou vir aqui, ó, nova medida, ele vai criar aqui, eu vou renomear como ticket médio. Então o ticket médio, ele é o quê? Ele é o valor total pela quantidade. Então a gente precisa fazer uma divisão. E para a gente fazer uma divisão aqui em DAX, você pode começar a digitar divide. E aí ele pede o numerador. O numerador, eu vou trazer o quê? Um total vendas, que já é a medida que eu fiz. Eu não preciso trazer novamente aquela soma que a gente fez iterando linha a linha. E dividir pela quantidade de vendas. Então, aqui a gente já vê onde a gente consegue usar as medidas que a gente está fazendo. Eu vou fechar parênteses. Dei um Enter. Ele criou meu ticket médio. Eu jogo para a tela. E esse aqui é o ticket médio do meu produto. Os valores estão muito grandes, Rubens. O que eu posso fazer? Bom, como é apenas função de exemplo, eu vou vir aqui, ó, em total venda. Eu tenho toda a minha soma já feita aqui, certo? Eu vou dividir esse valor colocando aqui, ó, uma barra de divisão idêntica que a gente faz no Excel. Eu vou dividir por 10.000. Vou dar um Enter. Pronto. Aqui a gente já tem um valor que a gente consegue ver que diminuiu 4 casas que tinha aqui embaixo.
beleza? Bom, tenho total vendas, tenho quantidade de vendas, tenho meu ticket médio aqui. Agora eu vou trazer para você aqui já um gráfico aqui na tela. Como eu posso criar esse visual? Eu vou escolher um aqui, eu quero esse gráfico aqui ó, de colunas empilhadas. Vou trazer ele para cá. Ajustar, beleza. Aqui em criar visual, a gente tem o eixo X, eixo Y. O que eu quero no meu eixo Y, que é onde vai mostrar os valores? Eu quero o meu total de venda. Pronto, aqui eu tenho o meu total de venda e eu vou trazer no meu eixo Y, ou meu eixo X, eu vou trazer os meses. Então eu vou pegar aqui, ó, nome do mês, jogar para a tela. Eu tenho aqui já bonitinho aqui por mês, mas tá vendo, ó, começa em outubro, abril, e se eu clicar aqui nesse botão e vir classificar eixo por nome do mês, ele ainda não traz do jeito que a gente precisa, né, que é de janeiro a dezembro. E por que isso acontece? Bom, eu vou voltar aqui, ó, em exibição de dados, vou vir na decalendário, e aqui, tá vendo que a gente criou aqui o mês e aqui o nome do mês? O que a gente precisa fazer? Selecionada a coluna nome do mês, a gente precisa ordenar ela com a coluna mês, porque aí sim ele vai entender que o 1 é o menor e o 12 é o maior. Então você vem aqui, ó, classificar coluna, aí você vem aqui e clica em mês. Aparentemente não aconteceu nada. Eu volto aqui, ó, para o meu visual. Eu já estou aqui, ó, de dezembro a janeiro. Eu posso vir aqui, ó, classificar eixo, classificar em ordem crescente. Eu tenho de janeiro a dezembro ordenado certinho aqui no nosso Power BI, certo? Bom, eu vou fazer mais uma coisinha aqui. Eu quero criar um filtro aqui para mostrar apenas um ano para vocês. E como que eu crio filtros? Ó, se você, por acaso, tiver com o gráfico selecionado, do jeito que está aqui, ó, cliquei fora, não tem nada selecionado. Eu estou com o gráfico selecionado e quero criar um outro gráfico. Se eu vier clicar nesse botão, ele vai alterar o meu gráfico que está selecionado. Então tome muito cuidado para quando você for criar um visual no Power BI, você não ter nada selecionado. Vou dar um Ctrl Z aqui, ele voltou, então eu vou clicar fora e vou vir aqui, ó, segmentação de dados. Ele vai me criar essa segmentação, eu quero jogar aqui ano. Esse ano, ele trouxe essa barrinha aqui que eu posso ajustar para o ano que eu quero, eu vou deixar aqui, ó, um único ano. É 2017. 2017. É o ano que eu tenho. Aí, eu vou vir aqui, ó, em formatar visual, vou colocar rótulos de dados. Então, eu tenho no ano 2017, o que eu vendi em janeiro. E se eu quiser fazer uma comparação com o que eu vendi no ano anterior, como que eu faço isso? Eu posso fazer com uma outra fórmula aqui em DAX, que eu vou criar com vocês aqui agora. Vou vir aqui, medidas, botão direito, nova medida. Eu vou colocar aqui total venda, year over year, que é comparando com o ano anterior. Então o que eu vou fazer? Eu vou chamar uma função aqui, que ela é a principal função que a gente tem aqui no Power BI, que é a Calculate, que com ela a gente consegue fazer comparações, filtros, mas eu vou trazer ela aqui de uma forma simples, com o contexto que a gente vai usar aqui no nosso dashboard, tá bom? Mas ela é uma função que você consegue extrair muito mais informações dela. Mas como isso aqui é um mini curso básico e nós vamos trazer para você como chegar naquele dashboard, eu vou trazer apenas o cálculo que a gente vai utilizar nela aqui, tá bom? Vou explicar passo a passo. Calculate. Vou chamar ela aqui, ó, dou um tab, já entro na fórmula, ele me pede a expressão. A expressão eu já tenho, que é a medida que a gente criou. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um Shift Enter aqui para a gente separar, para vocês verem bonitinho, e vou chamar aqui, ó, de total venda. Pronto, chamei a total venda. Vírgula. Aí eu vou dar um Enter, aí ele me pede o que eu quero filtrar. O que eu preciso? Eu preciso saber o meu faturamento exatamente um ano antes do que está aparecendo aqui na minha tela. Então eu tenho a função que é a Sum Period Last Year. É essa daqui. Eu vou dar um Tab. Aí ele me pede uma coluna de data. Então eu vou vir aqui, ó, de calendário. Opa. De calendário. Aqui, ó, date. Beleza. Então o que a minha função está fazendo? Está vindo aqui, o calculate está vindo na minha medida aqui, ó, total venda. Opa. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui.
Tá vindo aqui na minha total venda. E o filtro que ele está fazendo é pegando o mesmo período na D calendário, um ano antes. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou pegar isso, fiz minha função, fechei um parêntese da D calendário. E aí eu vou dar um Shift Enter e vou fechar outro parêntese, que aí ele fechou na minha função Calculate, e vou dar um Enter. Ele criou aqui o meu total vendas Year over Year. Aí agora o que eu vou fazer? Selecionei aqui o meu gráfico, eu vou jogar aqui, ó, cliquei e arrastei para o eixo Y, e ele já mostrou aqui a comparação do ano anterior. Eu vou mudar o meu visual aqui para esse gráfico de colunas clusterizado. Pronto, aqui eu já consigo fazer uma comparação do que eu vendi no ano anterior e o que eu vendi no ano de 2017, beleza? Bom, já criamos as principais medidas que precisamos para a gente montar o nosso dashboard aqui. Na próxima aula a gente vai fazer a importação do fundo e já vamos trabalhar com ela para a gente conseguir finalizar o nosso dashboard, beleza?